Olha só, pessoal, a novela da vez no Corinthians tem nome e sobrenome: Breno Bidon. E não é qualquer rumor não, estamos falando de uma movimentação séria no mercado da bola. Surgiu aquela informação quente de que poderia pintar uma proposta milionária, algo em torno de 18 milhões de euros, vinda lá do futebol árabe. E como sempre acontece nessas situações, o torcedor fica dividido entre a vontade de segurar a promessa da base e a necessidade do clube em fazer caixa. O fato é que no Corinthians confirmaram que houve sim uma sondagem. Não foi aquela proposta oficial, timbrada e colocada na mesa, mas foi aquele famoso "temos interesse". E o Corinthians respondeu como qualquer clube que precisa de grana: depende do valor. É aquele papo clássico: ninguém aqui vai bater o martelo dizendo que o Breno Bidon não está à venda, porque todo jogador tem preço. É como quando você tem um carro de estimação e jura que não vende por nada, mas se alguém chegar oferecendo um valor fora da realidade, você começa a repensar. No futebol é exatamente assim. O clube vive de negociações, de acertos e de apostas. Então, se chegar alguém com uma oferta robusta, o Corinthians não vai virar as costas. Vai avaliar com calma e, se fizer sentido, vai liberar. O detalhe interessante é que essa movimentação pode até ter vindo inicialmente do lado do jogador. Muitas vezes, e isso é normal nesse mercado, os clubes interessados conversam primeiro com o staff do atleta para depois formalizar algo junto ao time. Pode ter sido o caso do Breno Bidon. Talvez essa informação tenha surgido justamente de gente próxima ao jogador, que já está mapeando o cenário e sondando possibilidades. Isso acontece direto, e quem acompanha sabe. O que importa, de fato, é que o Corinthians admitiu: existe uma sondagem e, se virar proposta oficial de 18 milhões de euros, a venda acontece. E aí entra outro ponto fundamental: não dá para ignorar que esse valor seria altíssimo para um jogador ainda em desenvolvimento. 18 milhões de euros, na cotação de hoje, significa um investimento muito forte. É um dinheiro que pode ajudar o clube em várias frentes, principalmente no momento em que as finanças não estão nada fáceis. Além disso, é um reconhecimento de mercado. Mostra que a base do Corinthians segue revelando atletas de peso, capazes de atrair atenção internacional. Agora, se a negociação avançar, tem uma jogada que faria todo sentido: o Corinthians ficar com uma porcentagem dos direitos do Breno Bidon. Isso porque o garoto é jovem, tem potencial de crescimento e, se estourar na Europa ou no Oriente Médio, o clube poderia faturar novamente numa venda futura. É aquele movimento estratégico que evita que o clube abra mão de tudo de uma vez só. Vender uma parte, segurar outra, porque nunca se sabe até onde o jogador pode chegar. Dentro de campo, o que a gente já viu do Breno Bidon é promissor. Ele não é aquele volante marcador raiz, que chega firme em todas as divididas. O estilo dele é diferente, mais técnico, com saída de bola qualificada. Claro que ele pode evoluir na marcação, até porque todo atleta vai melhorando com o tempo, mas a essência dele é essa: ser um jogador mais de construção do que de destruição. E isso tem muito valor, ainda mais no futebol moderno. A história mostra vários exemplos de atletas que foram moldados por treinadores. O Mano Menezes, por exemplo, transformou jogadores em posições diferentes, potencializando características que ninguém imaginava. Então, se cair nas mãos certas, o Bidon pode sim ampliar seu repertório. Só que, olhando para a realidade, 18 milhões de euros é dinheiro demais para recusar. Não é toda hora que aparece uma chance dessa. E o Corinthians já viveu situações no passado em que segurou atletas esperando valorização e acabou perdendo boas oportunidades. Casos como o do Matheus Vital, que recebeu propostas, foi mantido no elenco e depois saiu praticamente de graça. Esse é o risco que se corre quando se aposta demais na valorização. Então, para não repetir erros, a tendência é aceitar se a oferta realmente chegar nesse patamar. Mas aí o torcedor pode se perguntar: e se vender? Quem entra no lugar? A resposta já está no elenco. André Luiz, cria da base, vem treinando com os profissionais, tem só 19 anos e já renovou o contrato até 2029. Internamente, o pessoal do Corinthians fala muito bem dele, comparando até com nomes históricos que se destacavam justamente por pisar na área adversária.
E isso é algo que o torcedor sente falta, porque o clube sempre teve volantes assim, de Rincon a Paulinho, passando por Elias e Vampeta. Jogadores que não só marcavam, mas também apareciam na frente, surpreendendo o adversário. O André Luiz parece ter esse perfil. É alto, joga com a cabeça erguida, tem personalidade e chega ao ataque. É claro que ainda precisa de rodagem, mas o caminho está aberto. Inclusive, Dorival Júnior tem sido elogiado por dar espaço a essa garotada. Ele pegou o time em crise, com lesões, suspensões e problemas internos, e mesmo assim começou a revelar nomes que dificilmente teriam chance com outros técnicos. André Luiz, Dieguinho, Guinegão, todos eles estão tendo espaço. Isso mostra que existe trabalho de base e que não adianta segurar um jogador a qualquer custo se o clube já tem reposição em casa. Outro ponto importante nesse momento é que o Corinthians não vive apenas a novela Bidon. Existe também a questão das dívidas, principalmente envolvendo o caso do Matias Rojas. A diretoria já iniciou conversas para tentar renegociar e evitar punições mais pesadas, como o transfer ban. A ideia é abater parte do valor e ainda parcelar o restante. É uma saída que faria sentido, porque ajuda a organizar a casa sem sufocar ainda mais as finanças. E esse tipo de negociação, por incrível que pareça, não é diferente da vida real. Quantas vezes você vê alguém com dívida antiga, que consegue desconto e ainda parcela para limpar o nome? É basicamente isso que o Corinthians tenta fazer agora. Resolver nos bastidores, evitar que a bola de neve cresça e manter a credibilidade. Enquanto tudo isso rola nos bastidores, dentro de campo a situação também exige atenção. O meio-campo do Corinthians está cheio de desfalques. Raniel, por exemplo, sofreu lesão na coxa e ainda não tem previsão de volta. Cantilo se recupera de cirurgia no tornozelo, e Rojas está em transição depois de uma fratura na mão. Para complicar, mesmo sem jogar, Rojas foi convocado pela seleção venezuelana, o que atrasa ainda mais seu retorno. Ou seja, Dorival Júnior tem que se virar com o que tem. E nesse cenário, Breno Bidon virou titular absoluto, com André Luiz despontando como alternativa. Essa crise de opções deixa claro que, se o Corinthians perder o Bidon, vai precisar acelerar ainda mais o processo de apostar na base. Maicon ainda é o nome de confiança, mas sozinho não resolve. Charles também vem sendo utilizado, até improvisado, como aconteceu no clássico contra o Palmeiras. E no próximo jogo contra o Fluminense, a tendência é de mais dificuldades, já que o próprio Bidon vai cumprir suspensão automática. E quando a gente fala dessa possível saída do Breno Bidon, não dá para ignorar o peso que a base do Corinthians tem nesse momento. É incrível como, em meio ao caos de diretoria, de dívidas e de elenco curto, é justamente da base que surgem as soluções. André Luiz é um exemplo claro disso. O garoto vem sendo relacionado em todos os jogos, está no banco, esperando a chance de estrear de verdade, e já tem um contrato longo, o que mostra que a diretoria acredita no futuro dele. O que mais chama atenção é a confiança que ele passa nos treinos, porque quem acompanha fala que ele não sente o peso de estar ao lado de jogadores mais experientes. Isso é fundamental, porque não adianta ser talentoso e não ter personalidade para aguentar a pressão de vestir a camisa do Corinthians. E vamos ser sinceros, a história do clube é marcada por volantes que sabiam pisar na área adversária. O torcedor se acostumou a ver caras como Elias, Paulinho e até Vampeta chegando na frente e decidindo partidas. É aquela característica que deixa o time mais imprevisível, que dá volume ofensivo e que muitas vezes define jogos complicados. O André Luiz traz exatamente essa lembrança. Alto, bom de bola, chega de cabeça erguida e tem faro de ataque. É esse tipo de jogador que pode se tornar ídolo se for bem trabalhado. Então, mesmo que o Bidon seja vendido, existe um plano de continuidade dentro de campo, e isso dá ao torcedor uma certa tranquilidade. Só que o problema vai além de reposição técnica. O Corinthians precisa resolver sua situação financeira, e é aí que uma venda milionária faz todo sentido. O clube carrega dívidas pesadas, e sem dinheiro entrando, não tem como reforçar o elenco, pagar salários em dia e manter a competitividade. Quando surge uma oferta de 18 milhões de euros,
não é apenas sobre perder um jogador promissor, é sobre salvar as contas, respirar e até evitar punições mais graves, como a perda de atletas por falta de pagamento. A torcida pode se apegar ao bidon, mas precisa entender que, sem negociações desse tipo, o clube não anda. E como se não bastassem as finanças e a novela do bidon, ainda existe o caso do Matias Rojas. O paraguaio, que chegou cercado de expectativas, acabou virando uma dor de cabeça com dívidas e processos. O Corinthians já tenta uma renegociação direta, buscando reduzir o valor e parcelar o restante. Essa tentativa é um sinal de que a diretoria atual prefere agir com mais responsabilidade, sem prometer mundos e fundos, mas tentando resolver o que já está acumulado. Claro que ainda existem críticas, porque parte da torcida quer contratações bombásticas, mas o momento não permite. O que se pode fazer é arrumar a casa e valorizar quem já está aqui. E nesse cenário entra a figura do Dorival Júnior. O treinador assumiu um time sem presidente definido, cheio de problemas políticos e sem suas principais peças à disposição. Mesmo assim, começou a revelar jovens e a dar rodagem para atletas que estavam esquecidos. É impressionante pensar que nomes como Guinegão e Dieguinho, que eram deixados de lado em gestões anteriores, agora estão sendo trabalhados de forma séria. Dorival entende que não dá para depender apenas de medalhões ou de jogadores caros, e por isso aposta na molecada. Esse trabalho pode não dar resultado imediato, mas constrói uma base sólida para o futuro. O mais curioso é ver como alguns torcedores ainda reclamam. Parece que existe uma resistência em aceitar que o time está em reconstrução. Muitos querem vitórias instantâneas, mas se esquecem do contexto. O Corinthians está longe de viver tempos de abundância. Hoje, a realidade é outra. O clube precisa revelar, vender, segurar dívidas e se reerguer aos poucos. Não dá para imaginar contratações milionárias ou reforços de peso sem antes estabilizar as finanças. Então, quando o bidon desperta interesse lá fora, não adianta se iludir, a chance de ele ser vendido é enorme. Dentro de campo, a ausência dele já começa a pesar. Contra o Fluminense, por exemplo, ele vai estar suspenso, e Dorival terá que improvisar. Charles, que já atuou na lateral, pode voltar ao meio, Maicon segue sendo a referência, mas fica claro que falta profundidade no setor. A lesão de Raniel deixou uma lacuna enorme, Cantilo ainda se recupera de cirurgia, e Rojas continua sendo uma incógnita. É como se o meio-campo estivesse sempre à beira do colapso, dependendo demais de jovens e de improvisos. Essa falta de opções também serve como justificativa para vender no momento certo. Por que segurar o bidon esperando valorização pode significar perder dinheiro e ainda comprometer a equipe? Se ele é vendido agora por um valor alto, o clube pode resolver parte das dívidas e abrir espaço para André Luiz assumir. É duro para o torcedor aceitar, mas faz parte da engrenagem do futebol moderno. E se a venda incluir a permanência de uma porcentagem, o Corinthians pode até lucrar de novo no futuro. Enquanto isso, o mercado continua de olho. O futebol árabe, que vem investindo pesado em jovens promessas sul-americanas, vê no bidon uma oportunidade. Não é apenas pela qualidade atual, mas pelo potencial de evolução. Jogadores que chegam novos em mercados alternativos podem ser revendidos para a Europa, e é isso que atrai clubes dispostos a pagar alto. Para o Corinthians, é uma chance de mostrar que sua base continua forte, revelando atletas valorizados internacionalmente. E não podemos esquecer que a própria torcida tem memória curta. Quantos jogadores já foram questionados, vendidos e depois se mostraram bons negócios? O caso do Matheus Vital é um exemplo claro. O clube segurou demais, acreditou que poderia valorizar mais, e no fim perdeu quase de graça. Esse tipo de erro não pode se repetir. Se existe a chance de vender por 18 milhões de euros, o clube precisa ser pragmático e fechar o negócio. É duro, é doloroso, mas é racional. A verdade é que o Corinthians vive um momento em que cada decisão é estratégica. Vender ou não vender bidon não é apenas uma escolha técnica, é uma decisão de sobrevivência. E ao mesmo tempo em que o torcedor lamenta, também pode enxergar esperança. Porque a base continua produzindo, e jogadores como André Luiz podem assumir esse protagonismo.
Dorival Júnior já mostrou que não tem medo de lançar jovens, e isso abre caminho para que novas promessas ganhem espaço. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O mundo do futebol amanheceu nesta quarta-feira com um rumor que promete abalar o cenário esportivo internacional. Cristiano Ronaldo, o craque português que dispensa apresentações, estaria prestes a assinar com o Corinthians, um dos clubes mais tradicionais do Brasil. A notícia, ainda não confirmada oficialmente, começou a circular nas redes sociais europeias e já tomou conta dos principais portais esportivos do continente. A possibilidade de ver CR7 vestindo a camisa alvinegra causa choque, incredulidade, ao mesmo tempo, entusiasmo entre torcedores e especialistas. Segundo fontes próximas ao jogador, o interesse do Corinthians não seria apenas financeiro, mas também estratégico. O clube paulista estaria disposto a oferecer um projeto audacioso, com presença garantida em todas as competições sul-americanas e uma exposição midiática que poderia impulsionar ainda mais a marca do clube. Para Cristiano Ronaldo, que recentemente enfrentou rumores de mudança para clubes do Oriente Médio e até da MLS, a chegada ao futebol brasileiro representaria um desafio diferente. Disputar títulos nacionais e continentais em um campeonato conhecido por sua intensidade e paixão, além de se aproximar de torcedores que já o admiram desde os tempos de Manchester United e Real Madrid. O burburinho começou a ganhar força após alguns jornalistas portugueses afirmarem que o atacante já teria sinalizado positivamente a proposta corintiana. Em vídeos que circulam em grupos de WhatsApp e plataformas como Twitter e Instagram, supostas fontes do clube confirmam que reuniões estariam ocorrendo nos bastidores, com advogados e representantes do jogador discutindo detalhes contratuais. O impacto, caso se confirme, não seria apenas no futebol brasileiro. Na Europa, jornais como Marca, L'Équipe e Bild já repercutem o rumor com manchetes surpreendentes, questionando os motivos da ida de um dos maiores ícones do futebol mundial para um clube fora do continente europeu. Internamente, o Corinthians vive expectativa e certo clima de euforia. Jogadores e comissão técnica, ao que tudo indica, estariam motivados com a possibilidade de ter Cristiano Ronaldo no elenco. Torcedores corintianos, em especial, já começaram a criar hashtags e memes, sonhando com o impacto que o craque teria em jogos decisivos do Brasileirão e da Copa Libertadores. Analistas esportivos, por outro lado, tentam manter a cautela, lembram que rumores envolvendo grandes nomes sempre circulam nesta época do ano, mas que a negociação envolveria cifras astronômicas e compromissos complexos, tornando a operação desafiadora. Mesmo assim, a repercussão é inegável. O simples rumor de Cristiano Ronaldo assinar com o Corinthians já provoca movimentações inesperadas, desde aumento de procura por camisas oficiais até debates acalorados em programas esportivos europeus sobre o que essa transferência significaria para o futebol mundial. Há quem diga que seria o maior choque cultural da carreira de CR7, um passo ousado que poderia marcar o início de uma nova era no futebol sul-americano. Outros, mais céticos, apontam que a negociação dificilmente se concretizaria, mas admitem que a possibilidade já provoca repercussão global. Se a assinatura se confirmar, o impacto será sentido tanto no Brasil quanto na Europa. Jornalistas especulam sobre a reação de clubes como Real Madrid, Manchester United e Juventus, que perderiam o jogador de forma definitiva, enquanto a mídia brasileira já se prepara para cobrir cada detalhe do desembarque de CR7. Enquanto isso, torcedores corintianos mantêm a esperança acesa, e o burburinho segue crescendo. A chance de ver Cristiano Ronaldo vestindo a camisa alvinegra não é apenas um rumor, mas uma fantasia que, a cada dia, ganha contornos cada vez mais reais. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!